Fazer a separação silábica das palavras é algo relativamente muito fácil. Eu sei que todo mundo já sabe fazer separação silábica de forma correta. Ou não. Bom, mas de fato é sim algo relativamente muito fácil. Nós fazemos isso até que de forma intuitiva, sem nem nos atentar ali para as regras nem nada. Mas em todo caso, já tem vídeo no canal explicando detalhadamente essas regras de separação silábica. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser relembrar essas regras. Tudo certo? Bom, mas acontece que existem alguns casos em que a separação silábica realmente fica um pouco confusa, que é o caso de separação silábica em palavras compostas por prefixos. E é isso que vamos ver a partir de agora. Eu vou dar aqui o exemplo da palavra sublinhar. Comumente, separaríamos assim: sublinhar, certo? Porém, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, isso não está correto. O certo seria sublinhar. Bom, isso acontece porque essas palavras compostas por prefixos seguem algumas regrinhas especiais de separação silábica, e nós vamos ver logo mais à frente. Porque antes, nós precisamos saber o que é um prefixo. E o prefixo nada mais é do que um termo ou uma palavra inserida no início de outras palavras a fim de mudar o sentido dessas palavras. Por exemplo, no caso da palavra sublinhar, o termo sub se trata de um prefixo que significa abaixo, junto com a palavra linhar, de fazer linha. Então significa fazer uma linha abaixo. Ou seja, o sub é um termo que mudou o sentido da palavra principal, que antes significava linhar e agora passou a ser linhar abaixo. Entendidos? Aí nós temos os prefixos mais conhecidos, que são o ad, o ab, o sub que eu acabei de mencionar, o bis, o bi, inter e assim por diante. Eu digo até que é mais difícil decorar e identificar quais são os prefixos, porque são muitos, do que mesmo saber como que se faz a separação silábica, porque a regra é mesmo bem simples. Funciona assim: quando o prefixo terminar com uma consoante e a palavra a qual ele vai se juntar começar também com uma consoante, o prefixo simplesmente vai ficar como está, e a separação silábica se dá somente a partir da palavra a qual o prefixo se juntou. Agora, se a palavra a qual o prefixo vai se juntar começar com uma vogal, aí a última consoante do prefixo se junta com essa primeira vogal da palavra. Vamos entender melhor. Por exemplo, na palavra subsolo, nós temos ali o prefixo sub se juntando com a palavra solo. A última letra do prefixo é uma consoante, certo? E a primeira letra da palavra a qual ele se junta também é uma consoante. Então, nesse caso, o prefixo fica como está e não muda nada. E a separação silábica fica dessa forma: sub, solo. Simples, né? Muito fácil de entender. Aqui nós podemos fazer uma conexão com a palavra sublinhar, que nós já acabamos de mencionar lá atrás. Lembra? A regra é a mesma. O prefixo termina com uma consoante e a palavra seguinte ao prefixo também começa com uma consoante. Portanto, o prefixo permanece como está, sem alterações, e a separação de sílabas se dá a partir da palavra a qual se junta. Por exemplo, sublinhar. Muito fácil de entender. Porém, aqui nós temos que nos atentar para um pequeno detalhe, porque pode acontecer de nos depararmos com palavras que parecem ser constituídas por prefixos, mas na verdade não são. Por exemplo, na palavra sublime, temos uma construção muito parecida com a palavra sublinhar. Porém, aqui o termo sub não é um prefixo. Esse termo faz parte da própria construção da palavra. Então, a junção das consoantes B e L, aqui nesse caso, é o que chamamos de encontro consonantal perfeito. Portanto, sempre vão pertencer à mesma sílaba, nunca se separa. A sílaba vai ser feita normalmente, como se lê. Sublime. Certo? Muito simples, muito fácil. Pois bem, voltando aos prefixos. Veja esse outro exemplo aqui. Na palavra subentender. Aqui a palavra na qual o prefixo sub se junta começa com uma vogal, certo? Então, nesse caso, a última letra do prefixo se junta à primeira vogal da palavra. Isso é, ela salta para a vogal seguinte. E a separação silábica fica dessa forma: subentender. Vamos ver outro exemplo aqui. Na palavra bisneto. Aqui nós temos o prefixo bis se juntando com a palavra neto. E também começa com uma consoante, certo?
Então, o prefixo não muda e a separação silábica fica dessa maneira. Bis, né, to. Agora, na palavra bisavó, o prefixo bis se junta a uma palavra iniciada por uma vogal. Então, a última consoante do prefixo salta para a vogal seguinte e a separação silábica fica dessa maneira. Bisavó. Simples, muito fácil, muito tranquilo. Essa regra vai ser igual para todos os prefixos terminados com consoantes. Se a palavra a qual o prefixo vai se juntar começar com uma outra consoante, o prefixo vai permanecer da mesma maneira, não muda nada. E se a palavra após o prefixo se iniciar com uma vogal, aí a última consoante do prefixo se junta a essa vogal. Isso vai ser assim sempre. Até mesmo com prefixos que forem dissílabos, ou seja, prefixos formados por duas sílabas. E claro, se o prefixo é dissílabo, vai haver separação silábica também dentro do próprio prefixo. Mas quanto à sua terminação, a regra vai ser a mesma, o prefixo monossílabo. Se a última letra for seguida de consoante, o prefixo não muda. E se a última letra for seguida de vogal, essa consoante salta para a sílaba seguinte. Veja o exemplo. Na palavra interfone, o prefixo inter, por ser dissílabo, tem separação silábica normalmente. Mas a primeira letra após o prefixo é uma consoante. Sendo assim, o prefixo não vai mudar. Já na palavra interação, a primeira letra seguinte ao prefixo inter é uma vogal. Então, a última letra do prefixo vai se juntar a essa vogal e formar a sílaba dessa forma. Interação. Entendidos? Bom, então aqui é isso. Bem tranquilo. Mas, bom, sempre tem mais na língua portuguesa, né? Sempre tem um detalhe, sempre tem uma exceção. Mas pode acontecer também de aparecer prefixos seguidos de palavras que começam com duas ou mais consoantes juntas, como na palavra substrato. Então, nesse caso, a primeira consoante vai se separar da palavra e vai se juntar ao prefixo. Eu vou explicar melhor. Na palavra substrato, a primeira letra após o prefixo sub é uma consoante, S, certo? O que nos leva a pensar que o prefixo vai permanecer como está. Mas aqui tem um porém. Veja que essa consoante S não tem uma vogal seguinte para se apoiar, já que a próxima letra também é uma consoante, né? É a consoante T. Então, nesse caso, ela vai ficar na sílaba anterior junto com o prefixo. Isso vai acontecer sempre. Toda consoante não seguida de vogal volta para a sílaba anterior. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Na palavra substrutura. Novamente temos o sub, seguido de 3 consoantes, certo? Então, a mesma coisa vai acontecer. A consoante S não encontra uma vogal seguinte para se apoiar, e como toda consoante não seguida de vogal volta para a sílaba anterior, ela vai se juntar ao prefixo e dessa forma compor a sílaba. Entendidos? Bom, por hora é isso. Eu espero que essas breves explicações tenham ajudado você de alguma forma. E se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. E também para dar aquela força para o canal, porque eu ainda pretendo trazer muito conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, até uma próxima!